Começamos com você, Wanda, depois o Gastão. Faz uma introduçãozinha rápida. Eu vou aí, fazer, pode deixar. O gancho, né? Boa noite a você que nos acompanha nesse nosso 6º debate a respeito da pandemia do coronavírus. E meu nome é Wagner Romão, eu sou professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, sou presidente da Associação de Docentes da Unicamp, a Dunicamp, que tem promovido esse, que já é, como eu já disse, o nosso 6º debate nessa série que nós temos realizado desde os primeiros momentos, né, ainda quando não estávamos em quarentena, né, não estávamos aqui nas nossas casas e fazíamos o nosso debate lá direto do nosso auditório lá na Dunicamp, né. Hoje nós temos aqui a minha colega Wanda Almeida, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. A Wanda vai falar a respeito dessa questão muito polêmica sobre como tratar a Covid-19, não é? Uma doença muito recente, como vocês sabem, né? E a gente tem visto aí né, quer dizer, essa discussão sobre as modalidades possíveis de tratamento, né, de uma doença tão recente, né, e tão impactante, ela é um assunto muito quente, né? A gente sabe que é muito quente, tanto cientificamente como também quanto ao uso político que tem se feito dessa questão sobre o tratamento. E eu tenho também aqui o Gastão Wagner, nosso colega do Departamento de Saúde Coletiva aqui da Unicamp, né, que tem uma larga experiência aí no processo de construção do Sistema Único de Saúde. Uma alegria estar com o Gastão aqui também conosco. E o Gastão vai falar um pouco também, de maneira mais geral, sobre como ele tem visto esse processo todo que temos vivido nesses últimos meses, né, de tentativa de contenção do coronavírus, também todas essas polêmicas relativas a como que o Sistema Único de Saúde tem conseguido dar conta dessa pandemia. É claro que a gente sabe que esse é um enorme desafio para qualquer sistema de saúde no mundo, e o Gastão vai falar um pouco sobre como ele tem visto a atuação do Sistema Único de Saúde, a atuação também das pessoas, das autoridades responsáveis pelo sistema de saúde no Brasil a respeito disso que nós estamos vivendo, né? Então, para você que está chegando agora, nós somos a Associação de Docentes da Unicamp, a do Unicamp, estamos promovendo, então, o nosso 6º debate a respeito do coronavírus, da pandemia, da Covid-19, e a gente entende que esse momento, a permanência desse debate nessas semanas, é algo muito importante que a universidade tem que promover para as pessoas, enfim, interessadas, né? Esses debates todos, eles estão arquivados na nossa página do YouTube, né? Na página da Unicamp no YouTube, e também ficam aqui nessa nossa página no Facebook. Você pode ter acesso a todos os debates dessa série que rondaram, enfim, a todos esses temas pertinentes a essa pandemia, a essa situação que nós temos vivido, né? Então, o nosso debate aqui ele funciona da seguinte forma: os nossos convidados e a nossa convidada e o nosso convidado hoje, né, farão aí uma fala inicial de entre 10 e 20 minutos, né? Hoje nós temos só 2 pessoas, então nós temos um pouco mais de tempo. E aí, na segunda parte do debate, eu vou recolhendo as questões que forem sendo colocadas, os comentários, e depois a gente retorna para a fala dos nossos convidados, tá bom? Então, Wanda, a palavra é sua, te agradeço muito pela tua presença, fica à vontade, a fala é sua agora. Tá bom, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade, né, de estar aqui com o meu colega, o professor Wagner, o professor Gastão, e poder falar um pouco para as pessoas sobre esse assunto que tanto angustia, né? É um tema que eu já ouvi uma expressão muito apropriada, né? Assim, como indivíduos, nós sempre vimos o futuro asséptico, né? E, de repente, você chega nesse futuro, e é um futuro com uma doença que a gente não está conseguindo debelar com tratamento, né? Eu sou farmacêutica, com tratamento medicamentoso, né?
Bom, eu tenho muita esperança que um dia isso vai acontecer. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, que não têm necessariamente uma formação técnica, eu gostaria de adiantar que assim, a gente não pode dizer que existe um medicamento efetivo, né? Um medicamento eficaz. O que se vem fazendo atualmente é tentar debelar alguns sintomas e fazer uso, né, de suporte respiratório, enfim, não tem esse medicamento. Essa história que está acontecendo atualmente, que é usar um medicamento que já é conhecido, que já está no mercado para tratar uma determinada doença, isso não é de agora, isso é uma coisa muito antiga, né? Por quê? Porque para você descobrir um novo medicamento, você leva muito tempo, porque estudos muito rigorosos têm que ser feitos para que esse medicamento possa ser utilizado, ele possa ter, de fato, uma indicação terapêutica. A questão é a seguinte, isso tem um termo que a gente chama de reposicionamento de fármacos, ou segundo uso, até terceiro, se for o caso, né? Mas esse reposicionamento, ele visa ganhar tempo. Por quê? Porque aquele medicamento que já está em clínica, ele já tem uma boa parte do seu perfil conhecido. Só que não é uma coisa assim, tenho tal medicamento no mercado, eu posso usar? Não. Isso exige uma análise que a gente chama de análise ontológica. A gente usa muito isso em reposicionamento de fármacos, que é estudar aquilo a fundo, ter um conhecimento exato, ter um alvo terapêutico e, mais importante ainda, é ter estudos que vão desde estudos em computador, simulações, a ensaios in vitro, em laboratório, utilizando células, enzimas isoladas, bactérias, seja lá o que for, ou ainda outros testes que são mais simples. Mas o mais importante são os chamados ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos não é qualquer ensaio clínico, como a gente tem visto, principalmente, né, no nosso contexto atual, que é o contexto aí do Covid-19, nós temos visto que as pessoas veem o resultado na literatura, na literatura científica, e elas já acham que aquilo ali vai poder ser usado para aquela doença que tanto está nos angustiando, né? Isso não é assim que funciona. Certamente vocês já ouviram falar que muitos devem conhecer pessoas que fazem tratamento com aspirina, né, o ácido acetilsalicílico, e não é nem para dor nem para febre. É um tratamento, por exemplo, que ele vai atuar contra uma agregação das plaquetas, que são associadas à coagulação, etc. É muito comum você ver pacientes que são cardiopatas, né, têm problemas cardíacos, usarem aspirina. Mas até que a aspirina deixasse de ser utilizada só para tratar dor e febre, para ser um agente cardiovascular, isso levou um tempo. Vários estudos precisavam ser feitos. Então, o que a gente está vendo aí, o exemplo mais comum, a própria cloroquina, né? A cloroquina ela já é conhecida há muito tempo para tratar malária e para doenças autoimunes, que tem uma contribuição bastante importante. Então, resolveram, baseados em alguns estudos, utilizar cloroquina ou hidroxicloroquina para tratar Covid-19. A questão fundamental. Sempre perguntam isso, né? Eu vou procurar falar de uma maneira mais assim, espontânea, por conta do nosso público aí, que eu agradeço desde já. Então, assim, a cloroquina, eu não estou dizendo que nunca vai ser um medicamento útil para a Covid. O que não pode é ter uma decisão com base em estudos que estão na literatura, eu digo artigos científicos, que você não pode usar isso para tratar um paciente sem que você tenha um estudo randomizado. Mas o que é esse estudo randomizado? O estudo ele é baseado em pacientes, em pessoas, indivíduos
aleatórios. Você tem que ter, a partir dessa observação, a partir daí você vai ter que ter uma evidência de que aquilo realmente funciona, para que você possa utilizar aquilo em clínica. Uma coisa é uma observação em laboratório com um grupo restrito de pacientes, e a outra coisa é você transformar isso para uma prática clínica, em que pessoas do mundo todo, com diferentes características, vão utilizar. Tá? Então, é extremamente importante tomar cuidado com isso. Sabe por quê? O resultado, o efeito de um medicamento, ele não depende só do medicamento, daquela substância que você está utilizando. Ela depende também do indivíduo. Então, você tem que ter uma amostragem maior. Depende da idade, depende do sexo, depende da etnia, né? A gente tem vários casos de enzimas que são modificadas, né? Que asiáticos respondem de um jeito, afrodescendentes de outro. Então, o resultado, o efeito, ele não é só uma consequência do medicamento, daquela substância química. Ele é resultado também da resposta do paciente. Você já deve ter tomado um chazinho aí de alguém que funcionou bem para a sua garganta e não funcionou para do outro. Tá? Então, existe uma série de cuidados que tem que ser feitos, dados, né? Tem que ser feitos, que a gente não está encontrando isso nesses estudos que estão publicados. Uma coisa que eles fazem muito é a associação da cloroquina, hidroxicloroquina, com outros medicamentos. A gente tem estudos que são estudos, por exemplo, com antivirais. Um desses antivirais que foi utilizado, que é o ritonavir, né? O ritonavir, ele é um inibidor de uma enzima que metaboliza a cloroquina. Então, se você faz essa associação, o que acontece? Aqueles efeitos adversos, né? Aqueles efeitos indesejados, maléficos da cloroquina, eles podem aumentar, eles podem ser exacerbados, uma vez que ela não está sendo metabolizada. Tá? Então, essas associações, atualmente, por conta de alguns óbitos na França, né, essa associação ela foi suspensa. Então, se você faz... O que estão usando mais hoje, está sendo mais investigada, é a associação dessa hidroxicloroquina e cloroquina com azitromicina. Né? A azitromicina é um antibiótico, né? Um antibiótico macrolídeo, que é já bastante conhecido, até onde é de meu conhecimento, eu não sou médica, tá? Até onde é do meu conhecimento, ela não é indicada para infecções secundárias, mas a azitromicina, ela pode dar algumas respostas positivas em alguns casos de pneumonia. Se você associa isso com a cloroquina, os dois fármacos, eles podem ter uma resposta, porque é conhecido que a azitromicina também pode prolongar o chamado intervalo QT, né, que está relacionado ao aparecimento de arritmias. Então, a própria azitro já pode fazer isso. Associada à cloroquina, isso pode se agravar. A coisa mais importante que eu queria deixar para vocês aqui é a questão de quem prescreve. Quem prescreve é o médico. Tá? Ele vai ouvir, sim, os profissionais da área de saúde que estão trabalhando com ele naquela equipe, mas o prescritor é o médico, não é político, não é economista, não é ninguém. O prescritor é o médico. A indicação desses medicamentos, ela só pode ser feita por esse profissional, porque ele foi qualificado para isso. É uma decisão dele, né? A gente tem a possibilidade de que ele vai decidir, no final, o paciente num determinado estado, se aquilo é proveitoso ou não. É muito preocupante, inclusive, né, pessoas que têm um grande alcance público reclamarem, né, porque está todo mundo contra a cloroquina, as pessoas estão contra. Ninguém é contra a cloroquina. A coisa que eu, como farmacêutica, como profissional da área de saúde,
A coisa que eu mais quero é que um medicamento desse funcione. Até a cloroquina, se for o caso. A grande questão é a precipitação no uso desse medicamento. Isso, de fato, não pode acontecer. Os resultados que tem são de grupos pequenos. Ninguém conseguiu associar a cura ou a melhora do paciente à cloroquina. Porque eu também acho que ninguém vai tirar o respirador e deixar só a cloroquina, né? Eu acho que isso não vai acontecer, eu espero que não. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem de que essas são as principais associações que estão sendo discutidas, ou é a cloroquina ou hidroxicloroquina sozinha, ou a hidroxicloroquina ou cloroquina com azitromicina. Os antivirais, eles estão, por enquanto, em observação, não é recomendado, exatamente por poderem alterar o metabolismo dessas substâncias, e nem todo mundo vai responder esse medicamento da mesma maneira, tá? Então, essa é a questão. Eu vi recentemente um trabalho também sobre a ivermectina, que é um antiparasitário. Esses estudos são estudos in vitro. Então, esses estudos, para eles saírem do estudo in vitro até uma aplicação clínica, ele vai precisar de estudos clínicos randomizados, né? E estudos controlados. Porque, fora isso, a gente tem que rasgar todo o protocolo terapêutico que existe na clínica, né? Se você vai ignorar os estudos clínicos, o que vai acontecer, né? Então, eu queria deixar isso aí para vocês. Eu estou, assim, pronta para responder as perguntas que forem da minha alçada, que eu puder responder, mas é extremamente importante que tenham isso em mente. Não pode sair utilizando um medicamento, que inclusive o CDC tinha um protocolo online, o CDC tirou isso do ar, esse protocolo não está mais lá, né? A Fundação Oswaldo Cruz, com todo o respeito que nós temos a ela, está fazendo um papel excelente, né? Está orientando muito bem. Então, não saiam por aí ouvindo pessoas que não têm formação alguma, formação técnica sobre medicamentos, recomendar que você faça o uso de cloroquina ou que você peça ao seu médico, tá? Então, a decisão não é uma decisão política nem econômica, tá bom? Eu estou à disposição de vocês e muito obrigada. Muito obrigado, Wanda. Acho que seus esclarecimentos aí foram muito importantes, né? Acho que eu guardei muito essa frase sua de que é o médico que receita, né, o medicamento, que não é nenhuma outra autoridade constituída que deve tratar, né, do seu paciente, que cada caso também as pessoas respondem, né, de maneira diferente ao tratamento, aos medicamentos e assim por diante. Bom, passamos então, Gastão, agora é sua vez. Obrigado novamente pela tua presença aqui. A palavra é sua. Eu que agradeço, Wagner. Queria agradecer o convite da Unicamp, Associação Docente. É uma alegria estar com a Wanda, minha colega da área da saúde da Unicamp. E eu queria começar parabenizando você, Wagner, a diretoria da associação, a nossa associação, por essa iniciativa. Nós estamos no 6º debate, né? Acho que é muito importante a universidade discutir esse evento central para a humanidade, para o Brasil, mas para a humanidade. E queria te parabenizar também, vocês têm feito pouco alarde, pelo apoio financeiro e moral e ético e político que vocês estão dando à área da saúde da Unicamp, né, fazendo uma contribuição financeira importante. O Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência para o tratamento do Covid-19, do coronavírus, até hoje não recebeu nenhum a mais, nenhum plus do Sistema Único de Saúde, nem do governo federal, nem do governo estadual. O que recebeu a mais foram doações, a principal da Unicamp. Então, grande parte da compra de equipamentos de proteção individual para as equipes da terapia intensiva, que estão na urgência e emergência, que estão nas enfermarias, está sendo feito com recursos nossos docentes. Então, eu queria começar parabenizando. É o seguinte, eu tenho que falar da estratégia geral da coisa do coronavírus, a encomenda foi essa. O coronavírus é uma epidemia, é um vírus desconhecido,
a gente tem um contato humano, científico com ele, prático e clínico, e da saúde pública, é muito recente, né? Então, a gente trabalha com um grau de incerteza muito grande. A gente busca trabalhar com evidência científica, mas como é um problema novo, né, a experiência que nós estamos acumulada, tanto em medidas de promoção à saúde, mais gerais, mais globais, quanto agora, com certeza, a epidemia, o Covid-19, a gente não tem vacina ainda, esperamos que para o próximo ano a gente consiga fazer todos os testes e que consigamos uma vacina. Só lembrar que da dengue a gente não tem vacina até hoje, nem para a AIDS, que são vírus também, ou seja, não é, né? É um vírus que tem uma capacidade de contaminação semelhante à do sarampo, só que o sarampo a gente tem a vacina há muitos anos. Então, uma propagação exponencial, explosiva de casos, né, a contaminação, e que tem uma porcentagem de casos graves importante. Né, depende do país, depende da região, mas a gente tem 80% dos casos que são assintomáticos, 40%, 50%, ou seja, o que agrava a epidemia, porque são pessoas que estão contaminadas, mas estão sem sintomas e continuam trabalhando, inclusive os trabalhadores de saúde. Os pacientes que nós atendemos para gravidez podem estar, então isso dificulta o controle da epidemia, essa quantidade de com poucos sintomas ou até assintomáticos, mas tem 20%, 15% que são graves, né, que vão terminar em pneumonia, que vão terminar em internação, e desses 20%, a metade deles, quase 10% do total, termina em terapia intensiva com respiração mecânica, com respiração artificial, com uma mortalidade bastante alta. Hoje a OMS divulgou um estudo internacional, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que o coronavírus tem uma mortalidade, uma letalidade 10 vezes maior do que a influenza, do que o H1N1, do que uma série de outros vírus. Né? Então, quem vai para o hospital, quase metade não sai, morre, 40%, 30%, depende um pouco do sistema de saúde, de uma série de coisas, a idade média dos internados, né? Então, e se criou, apesar de ter 6 meses, 8 meses, 9 anos de experiência, a Organização Mundial de Saúde fez uma síntese da estratégia, né? É uma epidemia que tem que ser enfrentada com várias estratégias, não é uma estratégia ou outra. Tem que ficar brigando se é isolamento vertical ou isolamento horizontal, quarentena, se tem que investir na UTI, é tudo E. Então, o que está demonstrado precisa do tal isolamento vertical. A recomendação do OMS é durante toda a epidemia, na fase de ascenso, no platô, que demora alguns dias, e no descenso. Né? Esse isolamento vertical é uma tradição da saúde pública, é o SUS que faz isso. O Brasil, deixa eu falar das estratégias, eu falo do Brasil. Então, uma estratégia é o isolamento, que depende de teste. É diagnóstico, rastrear e tomar medidas de proteção. Como a gente não tem remédio, a medida de proteção é o isolamento domiciliar, a internação dos casos mais graves e o isolamento dos comunicantes. E fazer isso o máximo possível depende muito de teste. O Brasil descuidou da quantidade de testes, foi uma falha do SUS, do Ministério da Saúde. A gente teve que praticamente interromper. A segunda medida é o I, né? O I, conforme a região do Brasil, não é o, é isolamento horizontal, redução de escola, de universidade, da produção, chegando à quarentena, lockdown. Inclusive, no Brasil, por exemplo, a gente devia ter feito já, há 3 semanas atrás, o isolamento que a gente chama de regional, de estadual, como que foi feito na China, que foi feito nos Estados Unidos, demorou a fazer. Como a gente não fez, isso depende muito do governo federal, é um problema que nós temos político, nós temos uma divisão dentro do governo federal, o Ministério da Saúde atuando relativamente a favor dessas medidas, né, e o presidente da República e seus assessores trabalhando contra o isolamento, contra uma série de outras coisas. Mas nós deixamos de fazer o isolamento regional, a epidemia no Brasil está ganhando uma característica nacional. A gente teria que ter isolado a Grande São Paulo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, proibir circulação de carros particulares, de ônibus interurbanos, de voos domésticos, né? E continuamos sem fazer isso. Alguns municípios tentam fazer isso, mas essa medida só deu certo nos Estados Unidos, que também fizeram tarde, porque o presidente Trump também era negacionista, também negava
a necessidade de fazer o isolamento. Além disso, como o isolamento, em vários graus, provoca recessão, dificulta a atividade econômica, fecha a universidade, precisa ter política social, desenvolvimentismo, bolsa, salário-desemprego, manter a pequena... Ou seja, tem que gastar recursos orçamentários, é da economia e da área social que vem a proteção, não é da saúde. Né? E essa proteção é fundamental, porque as pessoas têm que viver, têm que comer, têm que sobreviver. Né? Então, a quarentena não elimina o transporte de alimentos, de remédio, de uma série de combustíveis, de uma série de outras coisas. Né? É uma acusação falsa que o isolamento que nós estamos fazendo em São Paulo, no Rio, está provocando desabastecimento, está provocando coisa nenhuma. Né? E tem ainda as medidas de ciência. Ao mesmo tempo, nós temos que estar investigando, correndo, vacina, blá, 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 blá. E tem uma outra medida que, como tem muito caso grave, tem que preparar, no caso do Brasil, o SUS, a rede hospitalar, a rede de urgência, a rede de transporte, do SAMU, para atender essas pessoas e diminuir a mortalidade. A parte importante vai precisar de terapia intensiva, vai precisar de respiradores. Né? Então, esse conjunto de medidas, todos os países estão tomando essas medidas, estão tomando esse conjunto de medidas. O que varia no modelo de um país para o outro é a intensidade. Você pega Hong Kong, tem uma população concentrada, eles usaram mais o isolamento vertical do que o horizontal, mas usaram também. Né? Fizeram muito teste, o teste faz... Você isola os comunicantes, a pessoa, você diminui a velocidade de transmissão. Os países que têm sistemas únicos públicos de saúde, como é o caso do SUS, tem uma facilidade muito grande, porque no SUS está a área de saúde pública, de prevenção, de promoção, e a área clínica, de reabilitação, de terapia intensiva. A gente consegue tomar uma série de medidas. Só que o SUS tem 32 anos, ele cresceu muito nesses 32 anos, né? O direito universal à saúde, mas ele tem um subfinanciamento crônico que se agravou nos últimos 3 anos. O orçamento federal para o SUS diminuiu 20 bilhões de reais. Que está tendo que pôr correndo agora, já conseguiram botar 12 bilhões. Não voltou. Ou seja, esses 3 anos, sem diminuir o número de médicos, leitos de hospitais ociosos, leito de terapia intensiva, parou a compra de uma série de equipamentos, inclusive de respiradores. Nós temos que correr. O SUS, nós não temos, apesar de ser importante, não tinha a tradição de usar equipamento de proteção individual. Só dentista que faz isso pela AIDS e cirurgia e na terapia intensiva. O restante dos trabalhadores, todos os países que têm sistemas públicos, quem lida com os outros, quem lida com o corpo dos outros, para proteger o paciente, o usuário e os trabalhadores, usa equipamento. Nós não tínhamos nada, tem que comprar tudo. Né? Tem que comprar tudo. Então, tem toda uma correria que está sendo feita, né? Que está sendo feita no sentido de suprir, né? Tanto de... O pessoal fala de achatar a curva, é uma coisa técnica maluca, mas é diminuir o número de casos, alargar, diminuir a velocidade, essa velocidade exponencial do crescimento, e para proteger a área hospitalar, de urgência e emergência, a gente conseguir atender direito a essas pessoas. Nós temos um problema no Brasil, eu já fiz referência, que é o problema político. O presidente da República, você pega mesmo o Boris Johnson, que também foi negacionista no começo, mas que mudou em 8, 10 dias com as evidências da saúde pública, da epidemiologia, os dados, são dados, passou a fazer a quarentena, sofreu, foi internado, foi parar na terapia intensiva, saiu elogiando o NHS, pedindo para todo mundo ficar em casa e elogiando, inclusive, os estrangeiros, que as 2 enfermeiras que cuidaram dele, uma era da Nova Zelândia, a outra de Portugal, né, a coisa da xenofobia, do Brexit, né, em grande parte. Ou seja, a gente está aprendendo muito com essa epidemia. No Brasil, infelizmente, nós temos o presidente da República que tem uma proposta, não sei nem se pode chamar de proposta, né, é um negacionismo da gravidade, da mortalidade, o coronavírus está obrigando a humanidade a colocar o ser humano na frente dos negócios. Isso é uma reviravolta. É botar o mundo de perna para o ar, modifica. Né? E como ele não tem um tratamento, não tem uma vacina, todas essas medidas que eu estou falando, a gente tem evidências, nenhuma resolve o problema, reduz dano. É um termo que a gente usa na saúde, reduz o sofrimento, reduz as mortes, reduz as internações.
né? Mas todo mundo está perdendo, os indivíduos, as microempresas, as empresas, os trabalhadores, né? Ou seja, e o que a gente tenta fazer com as medidas sociais, econômicas, é reduzir esse dano. Uma outra medida ruim do presidente da República foi dificultar que o Ministério da Saúde, o ministro, fizesse articulação com os governos de estado, com as secretarias estaduais. O SUS, ele é descentralizado, ele é operado a partir dos municípios, a partir dos estados, então a integração é fundamental, e essa integração, além da quarentena que eu falei, regional, estadual, que não sai, né, a compra de respiradores, etc. Então, tudo isso depende muito mais do governo federal, a reorientação econômica, né? A maior parte do equipamento de proteção individual é a indústria têxtil e plástico, né? Quase tudo. 80% disso está produzido onde? Isso é um problema do neoliberalismo grave. Os empresários desindustrializaram a indústria têxtil brasileira, norte-americana, europeia, enfiou onde tinha uma rentabilidade maior pelos salários, direitos trabalhistas menores, etc. E o mundo ficou dependente, principalmente da China, para produzir equipamento de proteção individual, equipamentos hospitalares, etc. Ou seja, vamos ter que reconversão industrial, né, uma série de coisas. Agora, ainda bem que nós temos o SUS. Ainda bem que nós temos o SUS, com todas as suas deficiências, com todas as suas dificuldades, a gente tem trabalhado. Acho que meu tempo acabou, né? Fica à vontade, Gastão. Ainda você pode desenvolver mais uns 5, 10 minutos. Não, só fazendo alguns prognósticos, né? A gente está numa fase de agravamento da epidemia. Né? Esse agravamento, a epidemia começou no Brasil por casos importados, né? Começou o pessoal brinca o andar de cima, né? Ou seja, turistas e pessoas ligadas ao negócio, que visitaram a China, a Itália, alguns países, principalmente a China e a Itália, que trouxeram casos importados e houve uma contaminação exponencial. O pessoal que trabalhava nas empresas, reuniões empresariais, na família, nas festas que eles frequentaram. Só que aí, quando passa para tal transmissão comunitária, local e vertical, nós estamos numa fase de crescimento da epidemia. Em algumas regiões brasileiras, regiões metropolitanas, particularmente São Paulo, Rio, mas Belo Horizonte também, Manaus também, agora, a gente está na fase de crescimento exponencial, nós não chegamos ao auge. A previsão, né, é que nós vamos chegar a isso agora, segunda quinzena de abril, maio, mas sabe que como está tendo uma dinâmica nacional, a região de Ribeirão Preto está a gente 3 semanas atrás, 5 semanas atrás. Algumas capitais do Brasil, Goiânia, Cuiabá, etc., estão São Paulo, Rio de Janeiro, há 3, 4 semanas atrás. Estão começando a subir a contaminação exponencial. Então, isso cria uma dificuldade muito grande da gente prever. Espero que o segundo semestre a gente consiga voltar a dar as aulas, voltar a trabalhar. As epidemias nos outros países têm sido controladas com esse conjunto de medidas em 3 a 4 meses. A gente tem uma fase exponencial, depois ela começa a crescer. No Brasil, eu estou muito preocupado, nós estamos muito preocupados da saúde pública, epidemiologista, a população em geral, está todo mundo preocupado, que a gente está, essa ambiguidade de mensagens do governo federal está levando ao enfraquecimento, né, da ação tomada pelos governadores, pela saúde, pelos prefeitos das grandes cidades, das regiões metropolitanas. A taxa hoje de isolamento em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi de 50%. Tem que ser de 70% para cima para ter efetividade. Há um relaxamento, todo mundo falando em flexibilizar. Essa pressão sobre o Ministério da Saúde obrigou o ministro da Saúde a recuar. Ele parou de se reunir com os governadores, parou de fazer conferências com os prefeitos das grandes cidades, e é uma pena isso, né? E começou a fazer um discurso de flexibilização, de sair do isolamento social, da quarentena, né, no auge do crescimento é desastroso. Manaus já está com caos, já está com esgotamento da capacidade de atendimento de caso grave. Rio de Janeiro já está com 90% da capacidade já ocupada, né? Alguém disse para a Wanda hoje que Campinas não tem transmissão do vírus, tem a transmissão do vírus, a gente está com 5 óbitos locais já,
né, com 5 óbitos, e temos uma transmissão muito importante, né, porque uma grande parte é inaparente, né? Então, as medidas que têm que ser tomadas agora é continuar fortalecendo o SUS, continuar comprando equipamento, proteção individual, continuar comprando os ventiladores de respiração mecânica, protegendo os trabalhadores e repassar recurso financeiro, tanto para os programas econômicos e sociais, mas também para o SUS. Isso que eu falei, o HC é simbólico. Tem várias medidas prometidas em andamento, a burocracia, mas chegou o dinheiro da Unicamp, chegou outras doações de ONGs, de iniciativas locais. Não dá para a gente enfrentar a pandemia com a filantropia apenas, com a generosidade, é super importante, né? Então, a gente tem que ficar em casa, tem que manter o isolamento, tem que tomar medidas de proteção econômica. O último comentário que eu queria fazer essa epidemia atinge a todo mundo, né? O pessoal da saúde pública, nós estamos usando muita medida, né, da saúde coletiva, a metáfora da neblina, que nós estamos dirigindo na neblina. Você enxerga mais ou menos, não tem muita segurança. Essa situação de navegar na neblina, as pessoas, os leigos, todo mundo percebe. Todo mundo percebe que se fecha mais, se abre mais, aí cresce a transmissão, a mortalidade muda, enfim. Então, isso eu acho que todo mundo está mexido, né? Assim, essa coisa de botar o ser humano na frente, a gente tem que botar a nossa vida na frente da carreira, na publicação de papers, na produtividade. Estou falando da nossa vida universitária, né? Todos nós estamos sendo prejudicados, tem uma redução de dano, todos nós estamos tendo que reposicionar, nós temos que repensar as políticas sociais. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte: o SUS está saindo bem, e está saindo bem no nossa mente, corações e mente dos brasileiros. Nunca se falou tanto em SUS, nunca se falou tanto em saúde pública, nunca se falou tanto em seguir a ciência, que a política partidária, que a partidarização, que a politicagem, que é o caso do presidente nosso, né? Ele foi acusado de insensibilidade social, né? De não ter nenhuma proposta para a pandemia, que é assim que ele começou. Ele pegou o pobre do cloroquina, do hidroxicloroquina, e transformou numa única arma, na bala de prata contra a epidemia. Mesmo que a cloroquina tenha um efeito, vai proteger quem estiver hospitalizado, diminuir a gravidade da pneumonia, não vai tirar o respirador, ele não tem um efeito profilático e preventivo, isso aí não tem nem trabalho isolado indicando que tem um efeito de impedir a propagação do vírus, como alguns médicos aí com politicagem estão dizendo, para criar um projeto que não é projeto, é um projeto de genocídio, é um projeto de mortalidade, e é um projeto que desorganiza a economia muito mais que a quarentena. Isso é que a gente tem que ver. Os países que não tomaram medidas de quarentena, a economia parou igual, porque as pessoas se contaminam, as pessoas param de ir, as pessoas ficam com medo, com ou sem orientação do governo, né? Hoje a gente teve a triste notícia de 200 óbitos de um dia para o outro. Ou seja, nós estamos numa fase de aceleração. Os epidemiologistas aqui de São Paulo, junto com o governo do estado, Secretaria Estadual, fizeram um levantamento hoje, uma estimativa que a gente já tem 100 casos de Covid-19 no estado de São Paulo. 100 mil casos. 100 mil casos. Baseado em quê? Baseado no número de internações, nos casos graves, usando a proporção que a gente verificou na China e em outros lugares. Como a gente está fazendo pouco teste, os testes estão chegando agora no Brasil, a gente se cuidou disso, foi uma das falhas do Ministério da Saúde do SUS, né? De apostar nisso, né? Enfim, então nós estamos numa situação muito grave, mas nós temos o SUS. Última coisa que eu queria falar: por que os governadores tiveram esse protagonismo importante que tiveram? São pessoas interessantes. Por que o ministro da Saúde, o Ministério, teve esse protagonismo? O SUS. A gente tem uma massa crítica de epidemiologistas, de sanitaristas, de infectologistas, de farmacêuticos no SUS, que não foi contaminada, foi menos contaminada pelo clientelismo, não tem ninguém indicado pelo filósofo de Virgínia lá, pelo astrólogo lá os olavistas, né? Você manteve uma certa... Você fala...
Wagner, na posse do ministro, ele falou do SUS, do atual ministro da Saúde. A Wanda comentou, eu tenho que comentar, é um ato simbólico. Eu nunca vi ministro da Saúde vestido com um macacão, com um jaleco do SUS, escrito SUS, com colete, escrito SUS. É um gesto simbólico, mas, ou seja, a perspectiva da maioria do povo brasileiro valorizar a política pública, valorizar o direito universal à saúde, valorizar o SUS, saber que os profissionais de saúde têm que ser servidor público, né, e não do mercado, isso eu acho que criou um horizonte bastante grande no Brasil. É um efeito positivo dessa agonia, desse sofrimento que nós estamos passando no mundo e no Brasil. Obrigado, gente. Gastão, muito obrigado mesmo pela fala. Eu acho que, pegando aí a emenda, né, nós temos aí a ciência, né, por um lado, acho que ficou muito claro na fala da Wanda e na tua fala também, Gastão, né, a respeito da necessidade de testes, da necessidade de que esse tratamento seja algo feito, né, com rigor, né, porque a gente, enfim, não pode ficar brincando com a saúde das pessoas, né, e também não pode vender soluções milagrosas, né? Eu imagino que é bem provável que a gente tenha aí pessoas chegando aos hospitais, chegando às unidades básicas e pedindo a tal do remédio do Bolsonaro, né? Provavelmente isso deve estar acontecendo por aí, então é muito grave isso que está acontecendo. E essa questão da valorização do SUS, né? Da valorização não só do SUS, mas daquilo que é público, né? Daquilo que é produzido pelo Estado, daquilo que é produzido por um projeto político de sociedade, né? Como é o do SUS, como é o das universidades públicas, dos institutos públicos de pesquisa. Eu queria passar algumas questões aqui. A primeira do Fernando Coelho, nosso grande colega, companheiro, que fala um pouco, que pede para se falar um pouco a respeito da questão da subnotificação, né, de casos e de óbitos, porque isso realmente é um problema grave, porque nós, assim, como a gente tem um nível de testagem muito baixo, né, é muito provável que a gente tenha aí, né, como o Gastão já comentou, muito mais casos do que nós estamos colocando nas estatísticas a respeito da doença, né? A Renata de Araújo fala de uma coisa interessante a respeito de quando é o momento correto de procurar ajuda médica, né? Porque vivenciou que quando a população procura o serviço médico, acaba até falecendo antes de ter um atendimento completo, né? Então, essa questão dos sintomas, acho que é muito importante também um esclarecimento sobre isso. E a Emily Carvalho, ela pergunta sobre o uso das máscaras caseiras, né? Então, se vocês concordam que é uma medida que pode ajudar a controlar a transmissão do vírus, a gente teve, no início da pandemia, né, uma situação em que se falava que a máscara era importante para as pessoas que estavam, né, ou que pudessem estar com o vírus, mas não necessariamente para as pessoas se protegerem, né? Então, acho que isso houve realmente uma mudança do entendimento. Eu queria que vocês comentassem sobre isso nesse primeiro momento. Se você quiser começar, Wanda, ou então o Gastão. Se você quiser, eu começo, Wanda. Pode ir, Gastão. A gente faz o rodízio agora, rodízio. Tá bom. A subnotificação no Brasil é grave. Inevitavelmente, em epidemias, principalmente epidemias virais, a gente vai ter uma subnotificação pela quantidade de pessoas que têm a infecção e não tem nenhum sintoma. Não vão procurar serviço de saúde, porque a gente tem que fazer uma estimativa, um cálculo. Agora, no Brasil, a gente subestimou a necessidade dos testes. Quando eu me lembro do Ministério da Saúde, eu quase caí duro para trás. O dia que eu vi a entrevista, umas 3-4 semanas atrás, quando a epidemia deixou de ser importada, os casos deixaram de ser importados e passou a ter a transmissão local, comunitária, o ministro da Saúde vai na televisão com o Wanderson, que é sanitarista, excelente pessoa lá, o diretor da Vigilância à Saúde, e diz o seguinte: como é comunitária, nós vamos parar de testar, nós vamos parar de fazer esse bloqueio, rastreamento vertical. A recomendação do mundo inteiro é para continuar fazendo. E usar a atenção primária, os agentes de saúde, para fazer visita, para telefonar, para orientar a empresa, para
fecha tal departamento, antes de fechar tudo, ou seja, nós precisamos continuar fazendo a testagem. Vários hospitais do SUS no Brasil não têm testagem até hoje. Nós temos uma fila dos testes que foram feitos. O Estado de São Paulo tem uma capacidade de processar o PCR, que é o teste molecular, que é o mais importante, que indica a presença do vírus, né, que é o outro é para fazer inquérito, depois nós vamos fazer, o Rio Grande do Sul está fazendo, vamos fazer no Brasil inteiro, mas vai sair daqui 2, 3 meses. Então, esse teste, São Paulo tem a capacidade de fazer 2.000 por dia. A gente está tendo mais de 2.000 casos por dia, né? Saiu uma norma no estado de São Paulo de só notificar casos hospitalares, né? Então, a gente deve ter o dobro de mortes do que nós temos, a estimativa dos epidemiologistas, só pelos testes que estão, de pessoas que morreram, você colheu a amostra, colheu o sangue para fazer o teste, e não foi feito. Então, nós temos essa estimativa de São Paulo hoje é tentar dizer, de fato, a gente tem uns 100 mil casos, tem 100 mil pessoas que tiveram ou estão tendo coronavírus só em São Paulo, né? Ajuda médica. Pela experiência internacional, se recomendou o seguinte: evitem serviços de saúde, fiquem longe de médicos, enfermeiros, é brincadeira, mas não vão ao serviço de saúde, né? Não vão ao serviço de saúde, use telesaúde, telefone de saúde, e só vai se tiver com sintomatologia mais grave, que é apontada como febre e principalmente a falta de ar do coronavírus. Mesmo assim, no Brasil, o Ministério da Saúde corretamente mandou as pessoas procurarem as unidades básicas de saúde, centro de saúde, postinho, tem vários nomes, né? E não a urgência, a emergência para não encher, e os hospitais, né? Em Portugal fez isso, só que eles botaram 2 tendas na porta, como o HC fez, e atende as pessoas fora da unidade, porque é só para fazer uma triagem, uma avaliação de risco, né? Você não tem que fazer exame físico, não tem que estar com equipamento de proteção individual lá na tenda, lá no bairro, lá no centro de saúde, na visita domiciliar que faz, né? Mas, então, a ajuda médica a gente deve evitar ir em sistema de saúde. Se tem um caso agudo, rápido, de falta de ar, chama a ambulância, chama o SAMU. O atendimento do SAMU foi reorganizado, está reforçado, né, com carros, com uma série de coisas, inclusive de outras áreas públicas, né, fazendo asepsia. Cada paciente faz uma asepsia do carro. Os profissionais que estão fazendo visita estão com equipamento de proteção individual, em geral. Então, é isso. Ajuda médica, temos que evitar. Se tiver dúvida, telefona para o seu médico de família, para a sua enfermeira de família, para o posto de saúde, para o centro de saúde. Máscara caseira. Os gestores... Gestor é um bicho complicado, é super importante, mas tende a ter uma postura mais, vou usar uma palavra forte, mesquinha. Quando não tem, diz que não precisa. Isso aconteceu com os testes. Esse dia que o Ministério da Saúde chega lá e diz que não precisava mais, porque nós não temos no Brasil, nós não compramos, nós temos uma capacidade de produção baixa. Investiram na Fiocruz, investiram no Butantan, nos hospitais das clínicas universitárias, para fazer o teste, para produzir, para processar, além dos laboratórios que já tinha. Tentamos importar, estamos importando, mas não é que não precisa, os gestores não têm coragem de falar isso. A mesma coisa com máscara. Como o Brasil não tinha, o SUS não comprava equipamento de proteção individual suficiente para enfermaria, para urgência, a gente vai lá com o jalequinho nosso, dobra e leva para casa, um negócio medieval, totalmente medieval, inadequado. A gente ainda vai para o restaurante com jaleco, sai andando, pega ônibus. Então a gente não tinha. O que eles falaram? Não precisa de máscara os usuários, a população na rua. Por quê? Para ficar para os trabalhadores. Precisa para os usuários. Só que os trabalhadores estão 10 vezes mais expostos. Os profissionais, na UTI mais, na enfermaria mais, na urgência mais, o pessoal que fica na tenda mais, quem faz visita mais, o pessoal do SAMU mais. Então, às vezes, aí começa, nós tivemos que divulgar estudos científicos provando que reduz o dano, não impede a contaminação, mas diminui a contaminação. Nós estamos manda fazer isolamento domiciliar. Tem 10, 20% da população que não tem jeito, mora na favela, na comunidade, muita gente no quarto, mas 70% pode, então reduz o dano. Vamos pensar na favela, soluções novas, investimento, o povo que está na comunidade, como é que a gente faz para fazer? Então, máscara individual tem que usar.
Belo Horizonte decretou hoje, outra cidade de Minas já decretou faz 2 dias, que é proibido circular em supermercado, na farmácia, em ônibus sem máscara caseira. Só que a máscara caseira é o seguinte, reduz o dano. Dura 2 a 3 horas, tem que lavar. Porque ela vai ficando úmida e perde a capacidade. Lava com o quê? Com um detergente, com sabão comum. Põe na mão, não põe a mão, põe lá, lava na mão, põe no sol 2 horas, lava. Esse vírus, felizmente, ele é sensível a sabão, é sensível a uma série de coisas, né? Então, são as 3 coisas. Wanda, você quer comentar? Tem que ligar o teu... Isso. Liguei. É o seguinte, é só complementar o que o Gastão falou em relação aos sintomas, né? Realmente, não dá para ficar procurando sistema de saúde, a menos que esses sintomas sejam persistentes. Ele citou aí o telefone, eu gostaria de lembrar que tem um aplicativo também do coronavírus, tem um aplicativo do SUS, que você, dependendo, você tem lá a opção no início, se você está bem de saúde, se você não está. Se você clicar não estar, você vai ser direcionado para um atendimento, vamos dizer assim. Então, realmente, evitar isso. E a persistência dos sintomas, que eu concordo plenamente com o Gastão. Se isso persiste, a febre, dificuldades respiratórias, até mesmo, né, um mal-estar geral, que é muito comum também. E uma coisa importante, a gente tem que se vacinar por H1N1, contra o H1N1. Essa vacina é extremamente importante para que você possa, né, não é fazer isso, eu tenho que fazer agora. Faz logo, né? Mas você deve evitar de deixar essa vacinação ser uma coisa esporádica. Essa vacina, ela não vai te proteger do coronavírus, mas ajuda bastante a você minimizar os seus sintomas e até uma certa exclusão, né? Então, esse acho que é um ponto importante. Em relação às máscaras, de fato, não adianta você sair, mesmo porque eu acho que você não vai encontrar, mas sair comprando as máscaras mais profissionais, né? Aquelas máscaras cirúrgicas e a 95, mas eu acho que é importante, se você puder, fazer a sua máscara caseira, né? Até com tecido de algodão. Se você não tem habilidades, né, com a máquina de costura, não tem problema. Ter um tecido de algodão, uma camisa e fazer isso. Porque tem gente também que, cada hora que sai, usa a mesma máscara. Isso não vai adiantar nada, né? Reduz, não elimina a contaminação, mas, de fato, reduz um pouco esse risco. Tá? Então, era isso que eu queria complementar, se não tiver mais nada por hora. Eu ia, Wanda, justamente fazer essa pergunta a respeito da vacina contra o H1N1, influenza, né, de maneira geral. Porque cai um pouco naquilo que o Gastão vinha falando, a respeito do vai ou não vai, né, num posto de atendimento à saúde, né. Eu entendo, então, que é muito importante que a gente vá ao máximo protegido, né, de preferência com a máscara, né, porque, na verdade, até eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é muito importante, se eu estou entendendo bem, que o nosso aparelho respiratório, né, que as nossas vias aéreas, elas estejam em bom estado, né? Então, por isso é importante continuar fazendo exercício, é importante continuar tomando a sua vitamina C, ou aquele seu complemento que você está acostumado, né? E até queria perguntar para vocês se é isso mesmo, né? Para que a gente possa manter uma situação de um trato, que o corpo possa estar melhor preparado se eventualmente houver o contágio pelo coronavírus, né? Queria saber se é isso mesmo. E já vou fazer outras questões que apareceram aqui. Uma da Marcele Almeida é a seguinte: caso haja um afrouxamento do isolamento social, como já temos percebido, corremos o risco de termos que enfrentar um isolamento mais rigoroso no futuro, né? Em quanto tempo? Então, essa é uma questão. A Emily Carvalho aqui, que certamente aqui uma das especialistas aqui sobre o processo da doença, ela faz a seguinte pergunta:
sobre a fisiopatogenia da doença, né, quer dizer, entendo que é a sua manifestação, né, no corpo humano, né, ela diz o seguinte, que há uma teoria que aborda o comprometimento hematológico, né, em detrimento, sanguíneo, portanto, em detrimento do dano pulmonar direto, porque essa doença ela faz, né, danos muito fortes, né, nos pulmões, brônquios, etc. Né? Então, ela pergunta ela diz que até agora apenas um estudo aponta isso, se vocês teriam alguma opinião a respeito dessa questão, né? E tem a impressão que são essas as questões por enquanto. E muitas pessoas aqui falando a respeito da Diama, o Cláudio Gastão falando a respeito dessa glória que o Gastão mencionou, a respeito de um ministro da Saúde vestindo a camisa do SUS, vestindo o colete do SUS, né? Isso é muito importante, realmente. A gente tem aqui muita gente da área da saúde que está acompanhando esse nosso debate. Wanda, você quer começar agora? Depois passamos para o Gastão. Oi, olha, eu vou falar aqui rapidinho. Quando eu falei sobre a vacina, uma coisa importante, eu não disse para sair todo mundo correndo e vacinar. Eu acho que a vacinação, ela deve ser um hábito na vida do indivíduo, todas as vacinas, né? Nós tivemos aí um movimento contra a vacina, isso daí é anti-ciência, isso não existe, tá bom? Então, as unidades de saúde aqui na Unicamp, o SECOM, ela teve o seu calendário, então é seguir esse calendário, respeitar, eles fizeram com o maior cuidado, fica aqui os meus cumprimentos para o SECOM, né? Com o maior cuidado, colocando a faixa para marcar o espaço, né? A distância que você tem que ficar do indivíduo da frente. Eu, na época, estava espirrando, então eu fui de máscara, sim, né? Até encontrei uma colega que falou assim, você está doente? Está com sintoma? É que se eu desse um espirro no meio daquelas pessoas, todos iriam correr. Né? Então, essa questão da vacina é uma questão de você ter cuidado. A vacina, uma pergunta que já me fizeram aqui, a vacina, ela não vai te proteger contra o coronavírus. A vacina, ela protege contra o H1N1, ela minimiza os sintomas, né? Eu não posso nem dizer que você toma vacina e não vai ter mais gripe, não é isso. Tá? Ela minimiza os sintomas da gripe, eles ficam mais brandos. Tanto não tem a ver, por quê? Por exemplo, quando surgiram os primeiros casos, né, do Covid na China, estava exatamente no surto de H1N1. Então, o que eles fazem? Eles têm o hábito de usar o oseltamivir, que é o Tamiflu, né? E essas pessoas, ninguém sabia nada de coronavírus, e eles ficaram utilizando o oseltamivir e não adiantou nada, né? O Tamiflu não adiantou nada. Por quê? Porque não era H1N1. Então, isso daí, para mim, já é um indício de que, se tivesse alguma relação entre os dois, eu acredito que esse medicamento teria feito algum sucesso, a gente não teria esse número estrondoso de casos que teve na China, que foi, na verdade, aí o epicentro, né? Em relação, você perguntou aí do componente hematológico. Sim, eu também vi um artigo, inclusive, eu não gosto de comentar alguma coisa, mas essa fisiopatogênese, né, ou fisiopatologia, essa origem, não dá para saber, porque até onde eu estou lendo, esse coronavírus, ele tem vários componentes, né? Eu li, sim, um artigo que fala de que acontece alguma coisa nesses vasos, no pulmão, parará, e que tem, sim, um componente hematológico. Vi outro também, até achei assim, um termo muito interessante, que eles falam que ele ataca a hemoglobina, né? Então, essa teoria, né, dessa gênese, está dizendo que não é pulmonar, não é respiratório, é hematológico. Isso está muito no começo, os estudos ainda, na minha opinião, pelo que eu li, não são conclusivos. Inclusive, já aventaram a possibilidade de utilizar anticoagulantes, usar heparina,
Enfim, tem que tomar muito cuidado com esses artigos, porque é aquilo que eu falei no começo. É uma comunicação científica para que, a partir dali, os estudos se aprofundem. Não é para sair fazendo nenhum tipo de tratamento com base nessa suposta fisiopatologia. Tá bom? Eu acho que é isso. Obrigado, Wanda. Gastão, deixa eu só acrescentar mais uma questão aqui da Patrícia Moriel, da nossa colega da Faculdade de Ciências Farmacêuticas também. A Patrícia, e aí eu acho que tem a ver um pouco com isso do o que nós vamos aprender, como é que nós vamos sair dessa experiência, né? Ela pergunta a respeito em relação à proteção dos profissionais de saúde, funcionários, alunos, docentes que atuam em hospitais. Será seguido o Ministério da Saúde ou será mais rigoroso e com mais EPIs, né? Acho que projeta também para a gente pensar como que vai ser os procedimentos, né, os parâmetros, né, de proteção dos profissionais da saúde a partir de agora. Eu vou começar pelo isolamento social. Ela perguntou o estado de São Paulo, a grande São Paulo, Campinas, a região metropolitana aqui, Jundiaí, essa região toda, precisaria de quarentena. A gente tem que dar um passo adiante. E estamos hesitando, estamos vacilando. Faz uma semana, está caindo o isolamento. O governador Dória prorrogou, né, prorrogou mais 15 dias. O do Rio também prorrogou até o final de abril. Mas nós precisávamos quarentena, né? Precisava radicalizar, porque a gente está numa fase de muita transmissão, de crescimento da mortalidade. Quanto tempo? Eu vou te dar uma resposta científica, só Deus sabe. Não dá para saber. Tem que acompanhar a epidemia, né? A gente tinha previsão que o auge ia ser em abril, o auge está final de abril, maio, em São Paulo, na Grande São Paulo, na região de Campinas. Então a gente não sabe. As outras epidemias, a quarentena, mas nas outros países que tiveram antes já, a gente está vendo uma que entra na queda, na diminuição da transmissão, da mortalidade, né, em torno de 3 meses e meio, 4 meses. Né? Agora, esses países adotaram medidas de quarentena, de isolamento social muito maior do que nós, né, do que o Brasil está adotando. A gente está muito heterogêneo. Cidades pequenas, está falando que não tem caso nenhum, não é para adotar. Essa cidade de Belo Horizonte, esqueci o nome, Pedro, alguma coisa, que adotou máscara obrigatória na rua, é uma cidade média, não tem nenhum caso, e estão fazendo uma quarentena brava e todo mundo só sai na rua para atividades essenciais. Na rua tem que sair com máscara. Ou seja, eles estão certos. A gente tem que tentar diminuir isso. Essa coisa da fisiopatologia, eu li também esse artigo sobre fisiopatologia trabalha com um caso só, né? Desculpa, aqui que eu esqueci o celular ligado. Mas já apaguei. Você vê a imagem, né, com um caso, 2 casos, 5 casos, eu acho que é muito arriscado dizer que não é respiratório. É respiratório e tem um componente hematológico importante. Essa pneumonia, isso os chineses já viram isso, essa pneumonia, nos casos graves, ela tem o pulmão parece metálico, parece que está prateado. Né? Você tem um depósito de um metal. O depósito de metal é ferro. Então, você tem esse rompimento de hemácia, mas óbvio que é respiratório também. Antes dessa imagem metálica do pulmão, já tem a pneumonite, já tem infecção, já tem dificuldade respiratória. Né? Isso é na fase final. Então, provavelmente, nós vamos descobrir que o dano que esse vírus provoca no nosso organismo tem um componente hematológico, deve ter imunológico, a gente vai descobrir com o tempo. Tem que ter paciência e compreender. Eu queria falar um pouquinho sobre a coisa da ciência. Na universidade, a gente é o centro da ciência, né? E a ciência agora passou a ser, inclusive, usada como argumento contra a politicagem, contra o clientelismo, né? A gente levanta, não, mas é científico, o MS falou. E a área de ciências sociais, vocês têm várias escolas, correntes, na saúde coletiva também, que questionam essa ciência muito quadrada, muito positivista, que você estuda um vírus, a gente chega muito perto do concreto. Agora, a circulação desse vírus na sociedade, a gente viu isso com a AIDS.
é antropológico. Você tem variação, singularidade. O mesmo vírus, a mesma epidemia de AIDS, ela tem uma característica entre os jovens da periferia, entre os jovens da classe média alta, entre os idosos, em Nova York, em São Francisco, ou seja, porque o vírus entra na sociabilidade, né? Então, por isso que eu estou dizendo, a gente trabalha com evidências, mas com um certo grau de incerteza, e principalmente nessa epidemia que é muito recente. Né? Mas é uma pancada nos negacionistas conservadores, mas é uma pancada também nos epistemologistas que não há nada de concreto, que os medicamentos só produzem dano, né? Ivan Illich, uma série de outras pessoas. Então, eu acho que isso está também fazendo a gente repensar um pouco, né? A ciência não é Bíblia, não é fundamentalismo, aumenta o nosso grau de compreensão, mas sempre fica lacuna e fica variabilidade, porque fatores complexos, né? Eu queria comentar isso. Eu espero, a Patrícia perguntou, que o SUS fique mais forte e que a gente trabalhe com EPI. Todo mundo que lida com os outros, que toca no corpo do outro, mesma coisa manicure, barbeiro, etc. Na epidemia de AIDS, teve várias mudanças. Uma que estatizou o banco de sangue, né? Porque o mercado, né? Uma forma, a gente fala da camisinha, depois do antirretrovirais, os remédios que apareceram, mas uma primeira medida que o Brasil fez, e o sucesso da nossa campanha, foi estatizar o banco de sangue para fazer teste de AIDS de verdade, acabou evitando a transmissão de chagas, de sífilis, por sangue, uma série de coisas, e é estatizado até hoje, viu? E funciona muito bem. O banco de sangue no Brasil é tudo estatizado, servidor público, a gente esquece de falar isso. Eu espero, não, mas na epidemia de AIDS, uma mudança que teve, menor, mas importante, dentista parou de tratar dentro da gente com a mão sem luva, passou a usar óculos de plástico, máscara, só os dentistas. Por que só o dentista? O que tem examinando a boca, a garganta das... Para proteger tanto os profissionais quanto os usuários, com influenza circulando, com vários vírus circulando, né? Então, o uniforme tem que ser do serviço de saúde, do SUS. A gente entra com a roupa, antes de chegar perto dos pacientes, tem que trocar, põe o uniforme de lá, tem que ser diferente na UTI, no centro cirúrgico, muito mais rigoroso, mas mesmo quem está em ambulatório, no centro de saúde, no SAMU, tem que tomar cuidados de proteção que o SUS não tomou. Eu fui em Portugal, já antes do coronavírus, lá já era assim há muito tempo, lá tem o SUS também, né? Sistema Nacional Português, aliás, antes do nosso. Nós que nos inspiramos neles na Espanha. Então, eu espero que as condições de trabalho nosso melhorem muito. Legal. Gastão, Wanda, eu acho que a gente pode ficar por aqui por hoje, né? Queria agradecer muito a vocês. Queria também deixar um espaço, se vocês quiserem falar fazer as despedidas aí com os nossos e as nossas colegas que estão nos assistindo. Wanda, você quer usar a palavra? Sim, bom, eu quero agradecer, mas eu queria, antes desses agradecimentos, lembrar a questão lá do colete. Quero que esse ministro e a equipe dele continuem usando a jaqueta do SUS, né? O SUS ele foi criado em 88, se eu não estou enganada, acho que 88, e o SUS já pegou, assim, de supetão, a AIDS, debutou, né? E eu quero crer que deu conta do recado, né? Embora existam muitos movimentos hoje dizendo que nós não temos que fazer educação sexual, que nós não temos que fazer nada disso, enfim, o SUS fez o seu papel, aquela vestimenta escrito SUS para mim é um pedido de bênção. Eu acredito no SUS, e a gente tem que trabalhar muito para não onerá-lo, né? Não fazer essa coisa aí desnecessariamente, né? Fazer uso do SUS. Eu fico imaginando essa pregação aí a favor da cloroquina, hidroxicloroquina, me preocupa muito, porque eu contra-argumentei, não, e se realmente tiver uma arritmia? Ah, mas é muito simples. Você começa a acompanhar com eletrocardiograma e acompanha o tempo todo. Pelo amor de Deus, o que você quer do SUS? Quantos bilhões, quantas pessoas você vai ter que deixar à disposição para monitorar? Então, eu acho que as pessoas têm mais que, como disse um colega meu médico, vem para frente de batalha antes de você
usar interesses econômicos e políticos para fazer esse tipo de sugestão. Tá? Eu queria agradecer muito a da Unicamp. Eu uma vez comentei com o Wagner que quando eu sempre fui sócia da Unicamp, desde que eu entrei na Unicamp, mas eu aprendi muito com a Unicamp, com a Unicamp. Eu posso com a Unicamp também, claro. Eu posso dizer que eu sou realmente uma outra pessoa, porque eu tive possibilidade de conviver, né, de conversar com pessoas com saberes diferentes. Eu acho que isso é importante para todo profissional. Então, eu sou muito grata à Unicamp. Eu gostaria de agradecer também a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas, da qual eu sou membro do Conselho Consultivo. Essa associação vem batendo nessa tecla, cuidado com essa questão de ficar utilizando e fazendo propaganda de medicamentos que não têm o ser humano como interesse econômico e político. Então, eu gostaria de agradecer à BCF, também é uma honra poder participar, eles estão aí ajudando na divulgação, né, dos eventos. Eu queria deixar assim, uma mensagem que é, bom, a primeira, clássica, fique em casa, sempre que possível, se protejam, cuidem de quem você ama, isso já virou bordão, né, de todos nós, mas tem uma coisa aqui em relação à pergunta da Patrícia, depois eu vou mandar o artigo para ela, eu acabei de receber um artigo da Science fazendo previsões que eu prometo que eu não vou chorar, tá? Se continuar esse relaxamento de quarentena, de isolamento, a coisa vai ficar muito séria, né? A previsão é muito triste. Então, eu queria deixar essa mensagem. E outra coisa, o cientista não é só aquele que tem um número X de papers, é aquele que tem respeito e sabe interpretar os resultados também com a luz da ciência. Tá? Não é você acreditar no que você quer. Isso é extremamente importante. A Universidade Estadual de Campinas já se manifestou sobre isso. Eu achei muito bem apropriado. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa universidade. Eu sempre estudei em sistema público e eu acho que as pessoas têm que ter muito orgulho disso. Mais do que nunca, a resposta está vindo de universidade pública e do SUS. Tá? Então, respeito ao público, porque o público é de todos nós. Tem gente que acha que o público é só do pobre. Não, o público é de todos nós. Eu agradeço imensamente e a oportunidade também de ver o Gastão, de falar com ele. Tá bom? Obrigada. Muito bom. Gastão, por favor. Para mim tá fácil. Eu faço minhas as palavras da Wanda, inteirinho. Eu fiquei emocionado, Wanda. Concordo, endosso. Muito obrigado por você ter feito essa síntese no meu nome também. Wagner, e parabéns pelo programa, muito obrigado por estar aqui. E é bom ver vocês. É bom a gente se falar, né? É verdade. Ajuda pessoalmente também, tem que pensar nas pessoas, né? Ajuda pessoalmente a gente enfrentar essa crise. Obrigado, Wanda, obrigado, Wagner, obrigado, ouvintes. Ouvintes não, né? Ouvintes, internautas. Vejantes, vocês que veem. Um abraço. Viva os baderneiros! Fique em casa. Só vou repetir isso que ela falou, que a Wanda falou. Fique em casa. Trabalhar pelo isolamento. Quarentena ainda é a principal forma de prevenção. Obrigado, Gastão. Obrigado, Wanda. Queria só, antes de encerrar, o Gastão mencionou esse apoio que a Unicamp decidiu dar, né, para o HC, para a área de saúde aqui da Unicamp. Nós também estamos engajados, né, no esforço que está sendo feito por uma equipe multidisciplinar de dezenas de pesquisadores e pesquisadoras, docentes da universidade, estudantes da universidade, a respeito de tentar buscar alternativas para que a gente possa ter uma testagem mais disseminada aqui na cidade de Campinas e região, né? E a gente eu queria dizer que eu tenho recebido muitas mensagens de colegas nossos, de associados e associadas da Unicamp, e eu tenho certeza que essa posição que a diretoria tomou e que o Conselho de Representantes da Unicamp referendou, né,
ela representa o que é, eu diria, quase a totalidade, né, dos nossos associados e associadas. Então, é com muito prazer que a gente tem feito esse trabalho, proporcionado esses recursos, né, que é muito melhor a gente tirar o dinheiro do banco, né, e salvar vidas, né, do que a gente ter uma atitude de menor, né, nesse momento que a gente está passando. Então, esse é um trabalho de mais de 40 anos de Adunicamp, né, de uma associação de docentes que é uma das mais vigorosas do sindicalismo docente no Brasil, né? Então, esse é um trabalho de gerações e gerações de pessoas que se filiaram à Adunicamp, que acreditaram na importância do movimento sindical, né, de você ter uma associação, algo para além da vida universitária, né, de lecionar, de fazer pesquisa, mas de ser um espaço também de congraçamento, de agregar valores, princípios em defesa da universidade pública, em defesa de docentes, né, em defesa, enfim, dos servidores públicos aqui do Estado de São Paulo, em especial da Unicamp. Então, a gente fica muito contente com isso e a gente sabe que esse é um sentimento geral da nossa comunidade. Então, obrigado, Wanda, de novo, obrigado, Gastão, você que está nos acompanhando. Então, provavelmente, na próxima terça-feira, nós sempre, à medida que vai chegando o final de semana, a gente vai pensando, né, no próximo tema de debate. Então, mas muito provavelmente na próxima terça-feira, 19h30, com a ajuda do Fernando, que está aí nessa tela preta nos ajudando, o Fernando Piva, nosso homem da comunicação na Unicamp, nós vamos estar fazendo essa transmissão de debates, esclarecendo as ideias, né, fazendo com que a gente possa, enfim, cumprir o papel da universidade pública nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Grande abraço para vocês, fiquem em casa e até a próxima.